Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, por volta das 20 horas e 30 minutos. Hoje, o último dia do mês de abril, dia 30. Eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Eu quero sempre agradecer a todos vocês, aos novos e os antigos inscritos no meu canal. Agradecer a todos vocês que dão o like e também aqueles que não dão, fica aí o meu pedido para que ao visualizar cada vídeo, não custa nada, dê um like. O like é muito importante. Segundo dizem os entendidos das redes sociais, que quanto mais like tiver, mais o YouTube recomenda as pessoas a assistirem os vídeos. Eu não estou aqui preocupado com quantidade de número de pessoas que vão se inscrever no meu canal. Mas, lógico, quanto mais inscrito, melhor, para que possamos alcançar muitas outras pessoas. Mas se, dando likes, o YouTube recomenda, então os nossos vídeos chegarão a muitas outras pessoas. Querido, a palavra de hoje é: o véu é removido em Cristo e não na religião. E eu quero tomar por base a epístola do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 ao 15. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fizessem o fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Lá no livro de Êxodo também, no capítulo 34, nos versículos 33, 34 e 35, Moisés, o autor do Pentateuco, ele também fala acerca dessa questão. Querido, os religiosos, eu sei que as pessoas que frequentam um templo evangélico, que pertence a uma dessas denominações evangélicas, eles se sentem ofendidos quando nós chamamos-os de religiosos. Até fui indagado esta semana por uma ouvinte do meu canal o porquê as pessoas são religiosas. Então, nós não falamos isso com o intuito de querer ofender. Simplesmente, nós dizemos que os religiosos, eles têm uma forma, uma maneira de se comportar. E esses comportamentos dessas pessoas que frequentam esses templos religiosos, que pertencem a essas chamadas denominações evangélicas e também as não evangélicas, são comportamentos de pessoas religiosas. Um dia eu fui religioso, assim como muitos que hoje estão entendendo o evangelho da graça de Deus também foram religiosos. Hoje não, porque não tem mais sobre suas vidas um homem que se diz uma autoridade espiritual. Não ficam frequentando o templo religioso como fazia quando lá estavam. Não participa de ritos, de liturgias, de cerimoniais, de todas essas coisas que acontecem dentro desses templos religiosos. São comportamentos de pessoas religiosas.
Um exemplo muito prático a gente vê na Igreja Católica Apostólica Romana, quando aos domingos muitos vão à missa pela manhã. Isso é tradição dos católicos romanos. Durante a semana, as pessoas não estão nem aí, mas aos domingos, elas não perdem as missas realizadas dentro dos templos católicos romanos. E os evangélicos também da mesma forma. Alguns deles frequentam durante a semana também, mas a maioria também vai pelos domingos, às manhãs de domingo e aos domingos à noite. Agora, por exemplo, existem centenas de milhares de templos abertos, realizando os seus chamados cultos. E lá estão várias dessas pessoas que nós chamamos de religiosas. Isso não é uma forma pejorativa, não. Nós não estamos com isto ofendendo quem quer que seja. Pelo contrário, nós queremos despertar essas pessoas. Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, ele teve um encontro à noite, ele foi ter à noite com Jesus. Nicodemos era o quê? Era um dos principais da sinagoga. Ele era um religioso. Ele lia o Torá, mas foi ter com Jesus. E recebeu de Jesus uma grande lição. Jesus de Nazareno, ele deu muitas lições nos religiosos. Foram os que mais deram trabalhos a Jesus, porque os religiosos sempre se colocam como pessoas diferentes das outras, como certinhas, como pessoas que somente elas são salvas, somente elas vão para o céu. Enfim, né, eu poderia aqui enumerar, mas não é o caso. Então, esses religiosos, eles dizem que para se converter a Cristo, vocês precisam de alguns procedimentos, ou seja, seguir alguns ritos. Primeiro, você precisa aceitar Jesus como Salvador. É o pontapé inicial. Depois disso, eles fazem uma oração. Pede a Deus para escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Não é isso? Com o tempo, sugere a essas pessoas a passar pelo rito do batismo. Uma vez batizada, ela agora está apta a uma vez por mês cear, ou participar, dessa tal Santa Ceia do Senhor. E agora, uma vez membro dessa comunidade, essa pessoa começa a participar de todas as programações dessa instituição evangélica. Então, dentro dessas sinagogas, que é assim que nós chamamos, se faz a leitura da velha aliança, pois permanece sobre eles o que? O véu. Tudo quanto está escrito, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, eles trazem para os nossos dias. Eles trazem para depois da cruz. Eles classificam como se fosse uma profecia dita pelos profetas para todos, sem exceção. Esse véu, ele já foi abolido. Nós, da graça, hoje temos o entendimento. O véu não está mais posto sobre nosso rosto. A nossa mente está ativada. Temos o entendimento dado pelo Espírito. O ministério é do Espírito. O Espírito é ele quem nos guia e nos dirige. Mas esse véu continua posto sobre os corações dessas pessoas que lá
congregam, que lá frequentam, que lá participam. A religião valoriza muito os templos que chamam de igreja. E dentro desses lugares continuam na prática dos rudimentos, seguindo preceitos de homens. É o achismo, é o que eles pensam que é o que eles dizem. São seus regulamentos, as suas normas. Eles se colocam como anjo da igreja, como ungido de Deus, como pessoas vocacionadas e separadas por Deus para estar à frente de uma quantidade de pessoas. E essas pessoas ali seguem os seus preceitos e trazem ainda os rudimentos da lei, porque eles leem ainda a velha aliança. Por que eles fazem isso? Porque não são ainda convertidos ao Senhor. Porque a conversão só se dá quando o véu é tirado. E esse véu, ele é removido em Cristo. Foi nele que o véu foi removido. Não em Moisés, não na religião. Não foi o que eu li? Pois somente o Senhor pode remover. Esses lugares que eles chamam de igrejas são templos feitos pelas mãos dos homens, onde o Altíssimo não habita. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. Como igreja, nós somos o santuário de Deus. E o Espírito Santo habita em cada um de nós. Como eu vou ao templo buscar o Senhor, se o Senhor habita em mim? Se eu sou o templo da sua habitação, se eu sou o templo da sua morada, como eu ir a um lugar, a um espaço físico para adorá-lo, para buscar a Deus? Alguns tentam até justificar, não, nós vamos para nos reunir uns com os outros. Esse é um argumento que eles tentam justificar as suas idas ao templo, para justificar a importância desses lugares chamados por eles de igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo da graça de Deus, Paulo, escrevendo no versículo 16, ele diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Hoje, nós temos essa consciência. Antes, nós até líamos isso, mas não deixávamos de ir ao templo. Achávamos que estávamos indo ali para adorar a Deus, que ali era a casa de Deus, que Deus ali estava. Dizíamos: guarda os teus pés quando entrares. Eu conheci um que tinha título de bispo, que tem um templo aqui num bairro próximo, que para subir ao púlpito da igreja, aspas, dele, tem que se tirar o sapato. Ele fundamenta isso quando disse: tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar que pisa santo é. Igrejas são vidas. Ele habita no templo espiritual. Esse templo já foi estabelecido nos eleitos de Deus. Foi ele quem estabeleceu. Ele estabeleceu no espírito dos eleitos. Então, quando se fazia a leitura da velha aliança, era uma figura do que acontecia. Paulo, ele diz que até aqueles dias o véu permanecia.
O mesmo leu que Moisés punha o véu sobre o seu rosto. Tanto está aqui na leitura que fiz, como lá em Êxodo, capítulo 34, dos versículos 33 ao 35. Após o ano 70, quando Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, ou seja, o tabernáculo no espírito dos eleitos, porque nós somos eleitos, predestinados, propriedades exclusivas de Deus, e ninguém nos arrebata da sua mão. Mas o que eles fazem, os religiosos? Eles continuam no templos, praticando aquelas mesmas coisas que se praticavam quando o templo em Jerusalém ainda estava de pé. Tudo quanto os judeus faziam, os líderes religiosos da época faziam, os fariseus, os escribas, os religiosos. Hoje não é diferente. São todas essas coisas praticadas por eles dentro desses lugares. Então isto são provas de que eles ainda não se converteram. Apesar de que eles dizem que converter é aceitar Jesus como Salvador. Não! É quando você deixa todos esses rudimentos. É quando você deixa de seguir preceitos dos homens. É quando você reconhece que Deus é um único Senhor soberano que reina sobre tudo e todos. Que Ele habita no seu espírito. Que é Ele quem te guia, que é Ele quem te dirige. Que toda honra, poder, glória e louvor pertence a Ele. É só dele e de mais ninguém. Quando você entende todas essas coisas, você está convertido. Agora, quem é que coloca esse véu sobre os religiosos? São as religiões. Vejam as práticas que acontecem dentro desses lugares que eles chamam de igrejas. Lá não tem dízimo? Tem dízimo. Dízimo era o quê? Da lei. Era da velha aliança. Lá não tem batismo? Tem batismo. Era da onde? Da velha aliança, da tradição judaica. Lá não tem cerimoniais dentro desses lugares? Sim, tem batismo, né? Que é um cerimonial. Tem Santa Ceia, que é um cerimonial. Lá não tem jejuns. E então esses líderes religiosos estão tornando as pessoas escravas de todas essas coisas. Escravas de todas essas coisas. Irmão, tu tens que jejuar. Irmão, tu tens que frequentar o círculo de oração. Irmão, tu tens que vir para a consagração. Irmão, tu tens que evangelizar, sair em busca das almas que estão perdidas. Irmãos, tu precisa se consertar. Deus está te cobrando. A vinda dele está próxima. Se ele voltar e você tiver desse jeito, você vai ficar. São essas coisas que existem dentro desses lugares. Resumindo, eles estão seguindo Moisés. Estão seguindo Moisés. O véu permanece ou não permanece? Até mesmo vocês que ainda estão com o véu sobre o rosto, que ainda não tem mente ativada, eu pergunto, o véu permanece ou não permanece? Eu estou fundamentando, eu não estou aqui com uma falácia, eu não estou inventando nada. O véu não foi tirado, pois somente é tirado no Cristo ressuscitado. É nele que o véu é removido. Quem ainda fica nessas práticas estão no Cristo Nazareno e não alcançou ainda o Cristo ressuscitado. Porque o Cristo Nazareno, ele veio para quê? Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vocês estão ainda seguindo ele e não o ressuscitado. O que apareceu a Saulo de Tarso e o separou e revelou a ele o evangelho da graça de Deus
para todos quantos não eram o quê? Judeus, os gentios e os estrangeiros, o que não fazia parte da comunidade de Israel. E assim sendo, esse evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus nos alcançou, ele chegou até a nós. Dentro dessa sinagoga, eles estão ainda antes da cruz, seguindo o Nazareno. O Nazareno, para eles, ainda não morreu. E prova de que ele não morreu é que uma vez por mês eles se reúnem. E lá eles mesmo dizem, quando pega o pão e o suco de uva num cálice, fazer isto em memória de mim. Hoje eu assistindo a 46ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, eles fizeram uma grande ceia, onde centenas de milhares de pessoas participaram. Eu fiz questão de assistir o vídeo até o fim. Eu fiquei, meu Deus, tenha misericórdia. Quantas das vezes eu fiz isso? Quantas das vezes eu ministrei isso? E fiquei vendo aquelas autoridades, né? As maiores autoridades das Assembleias de Deus, praticando a velha aliança, lendo Moisés. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, como pode? São pessoas que isso não tem nada a ver, letradas. Isso não tem nada a ver, tanto que dentro desses lugares estão cheios aí de professores, de advogados, de engenheiros, de pessoas com conhecimento da língua portuguesa, administradores, enfim, com cursos superiores, mas estão seguindo Moisés, estão com véu sobre o rosto, estão debaixo dos preceitos dos homens e dos rudimentos da lei de Moisés. Eles ainda não têm o evangelho eterno, esse evangelho eterno que foi colocado na nossa mente. Por isso que nós dizemos, como Paulo disse, somos espirituais e não mais carnais. Temos a mente de Cristo. Não foi isso que Paulo disse? Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Tudo que se faz dentro dessa sinagoga é Moisés. Assim sendo, o véu de Moisés está na face de todos os religiosos. E esse véu é colocado pela religião. Esse véu só pode ser removido no Cristo ressuscitado, quando se tem a mente ativada e entende que somos eternos, que esse evangelho é eterno, que somos já novas criaturas, já nascemos nova criatura. Nós que nascemos depois da cruz, nós já nascemos nova criatura. Fica aí essa palavra para a nossa reflexão. Eu gostaria de prosseguir, mas estou dentro do meu tempo. Meu tempo geralmente é de 20 a 25 minutos. Às vezes extrapola um pouco, mas eu não gosto. Divulgue esse meu vídeo, compartilhe com os irmãos. Eles são nossos irmãos, nós amamos eles. É por isso que nós entregamos assim. É por isso que eu quero que essas mensagens alcancem os nossos irmãos que lá estão. Nós amamos eles de verdade. Hoje nós amamos mesmo, não com hipocrisia, como amávamos quando estávamos lá dentro, porque lá dentro nós nos tornamos hipócritas e demagogos. Essa é a mais pura verdade. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.